vai ter um evento no Rio de Janeiro que a gente vai cantar e que vai ter umas 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que a Globo vai estar lá. Não, eu mostrei o show do ano anterior. Tá. Eu falei, olha, a Globo que patrocina, olha aqui os vídeos, esse cara, ele falou, nossa, eu quero estar lá. Vamos, né? Legal, poxa, a gente vai cantar para um público grande, né? Que era um dia de alguma coisa de liberdade religiosa. Caminhada pela paz. Tá. Na orla como chama lá, da praia de Copacabana. Aí falei, bom, beleza, né? Aí a gente se encontra, sei lá onde, num terminal aí, não sei do que. E aí eu chego ali e a gente tem um amigo que ele estava na banda, que é o Hassim, que é muçulmano. E ele tinha ficado meio bravo comigo, porque acho que eu atrasei, alguma coisa assim. E o Hassim tem 2,5 metros de altura só, né? E aí, beleza, vai tudo bem, né? Nós é do povo de Davi, então não tem problema. Só que a gente entrou na peru e tava um clima, assim, ele tava meio nervoso, ele tava sentado atrás de mim. E o Mahesh, ele contratou um serviço muito confortável de van. Então a poltrona era inclinada pra frente. Então eu tava assim, o Hassim atrás, todo mundo apertado. Não, ela reclinava assim, ó. Pra frente. Sim, a minha era pra frente. Assim. A minha era pra frente. Tava um clima ali e tal. Beleza. Aí olhando aquilo, eu falei, mano, esse negócio não vai terminar bem. Aí, horrível, assim, muito desconfortável. O Mahesh todo orgulhoso que pela primeira vez a nossa banda tinha um truck, um caminhão que ia viajar e tal, né? Aí, beleza. Aí eu falei, mano, eu tenho que agitar esse negócio aqui. Aí eu olhei pro Eliel, falei... Senta do meu lado. Eu sentei do lado dele. Aí eu falei assim, vem cá, Eliel, fala uma coisa. Pela sua religião, eu sou judeu. Van, já depois de 1 hora de viagem. Eu falei, cara, isso aqui vai dar ruim. E é melhor eu mudar o foco disso. Eu falei, Eliel, vem cá. Você, cristão, evangélico, tal... O que você acha que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Eu vou pro inferno ou vou pro céu? Aí o Eliel ficou transparente. Aí ele começou a transgiversar. Peraí, depois se segura, pastor, se segura. Qualquer coisa você dá um jeito nele, joga um laço no Eliel. E aí, ele começou, ele foi muito bacana, ele tentou dizer elegante. Que eu ia, mas não ia e tal. Aí eu falei assim, vou ou não vou? Ele falou, vai. Nossa! Vai. Aí eu olhei pra ele, aí eu falei assim, não, eu não vou deixar barato. Eu falei assim, eu vou ficar quanto tempo no inferno? E ele não respondeu. Eu falei, quanto tempo, Eliel? Ele não respondeu. Eliel. É encosto, eu tô brincando. Smigol. Eu achei que era Smigol. Eliel, quanto tempo? Aí eu falei, eternamente, né? Aí ele falou, Falei, cara, então como é que você pode ser meu amigo? Como é que você pode gostar de mim se Deus vai me mandar pro inferno eternamente? Você não pode ser meu amigo, cara. Ele, não, veja bem, o amor ágape, não sei o que. Eu falei, irmão, papo reto aqui, você não pode ser meu amigo, não. Aí eu falei, agora vamos virar a situação. E o Hassim, vai pra onde? E o Eliel, firme, ele falou, inferno. Aí eu falei, e o Mahesh? Inferno. Aí todo mundo ia pro inferno, menos o Frei, que tava lá com a sua roupa muito legal, né? Aquela roupa de Frei e tudo mais. Né? E ele ria, o Frei ria. E aí o Eliel falou assim pra mim... desesperado. O Ricardo é o Ricardo, porque o Ricardo é budista. É o budista da banda. Ele falou assim... Eliel, pastor, nunca ninguém fez isso na banda. A gente sempre pergunta assim, como é que é na sua fé? Como é que é Mas assim, tava pesado o clima, ficou bem pesado. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu. Porque assim, uma coisa que aqui não tá rolando muito é a conversa, cara, eu quero entender o que você pensa de mim. Pra você, o que é salvação? A ideia da religião do Mahesh é a coisa mais doida que tem. A versão e do muito Rabino interessante. É a dele, viu? Não foi bem assim como tá contando. E muito interessante. Por exemplo, mas essas questões de entender qual é o propósito, qual é o fundamento, isso é muito importante. Isso não vai estar num palco, por exemplo. Aí eu falei pro Eliel o seguinte, eu disse, cara, se a minha religião falasse isso, eu ia chegar no céu. Qual é a minha câmera? Aquela. Eu ia chegar... não, é aquela. Eu ia chegar no céu, como diz Jó. Jó é muito bom.
Já leu o livro de Jó? Já. Mano, aquilo lá é Jó. assombroso, né? Mas tem uma parte que ele fala assim: o que está acontecendo comigo não é justo. E se eu soubesse onde, se eu tivesse o endereço de Deus e me tirassem o medo, eu ia tirar satisfação. Meu irmão, isso está escrito ali, isso é fantástico. É o homem na sua sinceridade falando: olha, vamos tirar o medo, o que eu diria para Deus? Aí eu disse a mesma coisa para Eliel. Falei: ó, se eu morrer e eu chegar lá no céu e só tiver judeu, primeiro que vai ser muito chato. Que vai ser as mesmas histórias de sempre. Fulano comprou não sei o quê, comprou um apartamento ali, viajou pra lá, uma coisa assim meio, né? Foi pra hebraica, né? Eu falei: não, quero ver. Agora, se vocês estiverem no inferno, eu pretendo, né, com toda a humildade do mundo, chegar pra Deus e falar: Deus, com todo respeito, ele é um homem bom. Olha como ele fala do Senhor. Tudo bem que ele errou, porque ele achou que tinha Trindade, Jesus, etc. Ele errou, mas é um homem bom, ele não merece o inferno. Mahesh errou mais ainda. Com todas aquelas coisas lá, coitado. Deus, ele não sabia, ele foi enganado. Mas ele é uma boa pessoa, olha, ele vai pra Cracolândia, ele ajuda as pessoas. Coitado. Aqui, falei: meu amigo, meu irmão... a religião dele é brasileira, foi uma tentativa de resposta ao racismo, né? Instituído em outras religiões, uma pessoa boa. Meu Deus, por favor, tira eles do inferno e traz pra cá, porque senão eu acho que eu vou querer ir pra lá tocar com a banda. Aí eu falei isso pro Eliel. Aí ele... Isso é verdade, Eliel. Olhe pra cá. Olhe para... Tô tentando achar as fotos do Rio de Janeiro. Ok, não é uma vergonha, não. Aí eu cheguei pra ele e eu falei o seguinte: é porque não tinha 1 milhão de pessoas, tinha 10 pessoas. Foi terrível. Erraram um pouquinho. Foi terrível. Na mas valeu pela conversa na Kombi. Sim. Aí eu cheguei pro Eliel e eu falei assim. Aí ele falou: tá bom, mas isso tá escrito na minha Bíblia. Aí eu falei: ok. Se isso estivesse escrito na minha Bíblia, eu ia discutir com Deus. Com todo respeito e se eu tivesse a coragem, conforme Jó disse. E o que eu estou falando, pastor Eliel, é bíblico. Foi uma baita conversa. Aí ele olhou pra mim e falou: como assim é bíblico? Aí eu voltei na questão de Moisés. Quando Deus falou pra Moisés: eu vou destruir o povo e farei de ti uma nova nação. O que ele respondeu? Meheninami sifrei, apague o meu nome do teu livro, se o senhor for acabar com o povo. E o que Deus fez? Ele falou: ok, sigamos, não vou acabar com o povo. Ou seja, o que Deus esperava de Moisés era justamente que ele intercedesse. Foi uma provocação para Moisés. Abraão, quando Deus falou: vou destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão respondeu? Qualquer fundamentalista hoje de qualquer religião diria: opa, me dá uma M16 Kalashnikov que eu quero participar. E Abraão falou o quê? Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Halil alach me'asot kadavar hazeh. O juiz de toda a terra não fará justiça? Entre aspas. Deus me livre matar o bom junto com o mal. Quer dizer, essa é a postura que Deus espera do homem. E não que condene o outro homem. O homem tem que ser advogado do outro homem. Nessa hora o Hassim, que já tinha gostado da conversa, ele entrou na conversa... Não, foi... Começou a escutar a conversa dele. Foi muito forte. O Hassim, ele pediu a palavra e ele falou o seguinte: que às vezes ele fala para os filhos dele, quando um filho faz uma coisa errada, ele diz: quem foi que fez tal coisa errada? Que eu vou bater nesse filho. Alguma coisa assim, vou castigar, vou punir, não sei. Aí ele diz o seguinte, para todos os filhos: se vocês não contarem quem foi, todos vão... E aí ele falou uma coisa maravilhosa. Ele disse assim: quando falo isso, eu falo que eu quero que contem quem foi. Mas eu espero que não contem. Eu achei isso tão lindo. E toda vez eu conto essa passagem com esse irmão nosso muçulmano. Deus tem coisas que ele fala, como ele falou para Moisés, mas ele esperava que Moisés agisse diferente. Por isso que Moisés é chamado o homem mais humilde que já existiu. Como assim humilde? Ele confrontou Deus? Não. Ele entendeu a vontade de Deus. Aí a gente parou. Tudo bem, aqui tudo bem que eu tô juntando situações diferentes, mas eu vou falar como eu vi a situação. Aí o pastor começou a passar mal. Ele nem lembrava que... Não, você vai poder tirar
Ele começou a passar mal. Parou aquela Kombi, aquela van, aquela coisa Na horrível. volta já. É que rolou na... Ah, porque na volta eu continuei, eu ia perder. Aí ele foi vomitar no banheiro. Aí quando ele voltou, toda a impureza que estava no seu corpo, pastor, saiu junto com o vomito. Oh, coisa mais maravilhosa! Foi um milagre, ele voltou e eu falei, e aí, pastor? Você vai defender a gente ou não? E tava todo mundo olhando pra ele. Porque eu perguntei, se eu estiver no inferno e você no céu, você vai advogar por mim? Ele falou sim. Todo mundo falou que ia advogar por todos, menos ele. Aí quando ele voltou, aí eu falei, e aí? Agora você vai advogar por nós? Se você estiver no céu e a gente estiver no inferno? E qual foi a sua resposta, pastor Eliel? Eu falei que eu não tenho... Olha, pastor... Eu não tenho gerência sobre isso. Não é verdade, na minha percepção, na minha memória, o pastor falou sim. Eu vou advogar por vocês. Foi ou não foi? Eu falei pra vocês, acho que eu falei pra Eu vou vocês. advogar, eu vou interceder por vocês. Eu vou Então, falar, eu conheço o Rabino, conheço Então o Rafinha. a banda Sou da Paz tem um pacto. Se uma das religiões estiver certa, que é claro que a minha, de acordo com a minha crença... Pelo menos intercessão vai rolar pelos outros. Vai Isso, rolar, todo mundo vai receber uma rezinha e pelo menos um copinho de água na cabeça vai jogar. Vai receber lá no meio das labaredas. Mas eu acredito num Pai misericordioso que está muito acima de todas as limitações humanas. Foi muito legal esse debate lá. Pode falar mais. Posso Eu falar? queria que tivesse sido filmado aquilo. Porque foi um... A gente chegou de madrugadinha, a gente ia abrir o evento. Só que eles puseram muito cedo a abertura. O pessoal não tinha chegado ainda. Então era um trio elétrico gigantesco, uma carreta enorme. Na frente do Copacabana Palace. Sabe? Umas caixas Só que- gigantes de som. Tinha mais gente em cima do palco do que assistindo. assistindo lá. Nem na praia tava meio vazia. E a gente começou, antes de tocar Eu tenho um problema crônico intestinal, que ele tava falando que eu tenho diagnóstico de RCU desde 98, quando eu morei em Munique, tive o diagnóstico lá. Minha primeira colono foi lá. Eu fiz uma cirurgia cardíaca recentemente. Não precisa mostrar, não, a gente Pastor, acredita. pastor, o Torres quer falar alguma Não, coisa? mas deixa Não, da E doença, assim, ele quer concluir. fazer, ele E, quer ter o assim, nome. e daí que acontece, lá no palco eu tava com crises, né? E uma forma de aliviar, né, é ficando, né, de joelho. Aí eu peguei, ajoelhei no palco e disse assim, o pastor tá orando. eu olhei, eu vi o pastor olhando. Então, tipo, ele tava tão afrontado com todo o discurso Colocando a cabeça no chão, assim. que ele já começou a defender a gente naquele Deixa eu momento. explicar o que eu vi. Isso em cima Eu vi, do palco. eu vi o pastor ajoelhado, fazendo assim. Sim, parecia muçulmano. E aí ele entrou na frente, assim, ó, filma aqui o pastor abençoando, aqui, ó, se ajoelhando no pé do rabino. Aí eu dei uma bronca nele, falei, não, respeito a oração do cara. Aí o pastor olhou. Não, cara, eu sou... Mas eu tô orando, eu tô Não, sentindo uns gases aqui, eu tô sentindo...